Pessoal, o caso Marielle Franco continua dando repercussão e a esquerda não desiste. Eles ainda vão tentar vincular o Bolsonaro ao caso Marielle Franco. Olha só, por exemplo, essa matéria do Diário Centro do Mundo, um site de extrema esquerda, coloca como se Braga Neto fosse o responsável ou uma pessoa ligada ao delegado, que foi o articulador aí, supostamente, da morte de Marielle Franco. Vídeo: pivô do crime contra Marielle, delegado indicado por Braga Neto é conduzido em Camburão. Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi detido neste domingo pelo envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar o momento em que os agentes o colocam em um camburão e o conduzem ao distrito policial. Ele havia assumido o cargo em 2018, designado pelo então responsável da Segurança Pública do Estado, Braga Neto. As autoridades acreditam que Rivaldo orientou os assassinos a não cometerem um crime na saída da Câmara, para que as investigações ficassem apenas com a polícia local e para evitar a atenção da Polícia Federal. Vamos lá, você vê que eles batem o tempo todo aqui na indicação por Braga Neto. Braga Neto foi candidato a vice do Bolsonaro e Braga Neto também é um aliado do Bolsonaro. Só que o que eles esqueceram de observar aqui é a data. O Braga Neto era designado por Michel Temer como o responsável pelas ações de intervenção no Rio de Janeiro que o Michel Temer tinha definido. Então, foi ainda em junho de 2018, se eu não me engano. O Braga Neto veio e se manifestou, matéria da Folha de São Paulo. Braga Neto diz que delegado preso no caso Marielle foi escolhido por outro general. O general Walter Braga Neto, que assinou a promoção de Rivaldo Barbosa, a chefe da Polícia Civil às vésperas do assassinato de Marielle Franco em 2018, afirmou neste domingo que o nome havia sido indicado pelo então secretário de Segurança Pública, o general Richard Fernandes Nunes. Rivaldo, preso neste domingo por ser visto como um dos arquitetos do crime ao lado dos irmãos Brazão, foi nomeado por Braga Neto como chefe da polícia em decreto de 8 de março de 2018. Depois, em 13 de março de 2018, tomou posse no cargo. Então o Braga Neto confirmou aqui que não chegou a nem conhecer o Rivaldo, ele não tinha conhecimento. Um outro general tinha feito a indicação e o Braga Neto foi responsável simplesmente por fazer a assinatura, tá? A assinatura do ato. Então, é lógico que vai ser feita uma investigação para ver quem indicou mesmo. E assim, você não tem obrigação de adivinhar quem é que cometeu algo ou não. Se fosse assim, os dirigentes do União Brasil deveriam ser presos porque o Brazão é do União Brasil. Então, assim, se realmente houvesse alguma ligação, eu até me calo. Mas o simples fato, mas foi nomeado, foi isso, ter sido colocado ali, como se o Braga Neto tivesse um vínculo, sabe, é um modus operandi da imprensa brasileira mesmo. Outro caso, olha isso aqui, tá? Mais uma vez o Lauro Jardim, né? Segurança de Brazão recebia pagamentos da milícia em igreja de Silas Malafaia. Vamos ler. Registros do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, usados na investigação do caso Marielle, evidenciam o envolvimento de Robson Calisto, conhecido como o Peixe, que era assessor de Domingos Brazão na Alerj e no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, com atividade de milicianos. Robson foi um dos que intermediaram encontros entre os Brazão e o Rony Lessa, assassino da vereadora, segundo as investigações. Esses relatos anônimos feitos à polícia do Rio indicam que Robson era encontrado nos dias 15 e 30, todos os meses, em uma igreja evangélica de Silas Malafaia, próxima à UPP da Taquara, na zona oeste, para receber a quantia arrecadada na região devida à milícia. O Silas Malafaia, ele se manifestou aqui nas suas redes sociais e escreveu o seguinte: segundo Lauro Jardim, do Globo, chefe de segurança de Brazão recebia dinheiro de milícia em um dos nossos templos. Amanhã dou uma resposta em vídeo sobre esse jornalismo cretino e parcial. Aguardem. Vamos lá. Vamos entender o seguinte.
Silas Malafaia ainda vai fazer o vídeo com a defesa dele. Só que eu acho que são várias, absolutamente várias igrejas que o Silas Malafaia, templos que ele tem. E é óbvio que esses grupos, eles costumam fazer transferência, pagamento em locais que literalmente chamam menos atenção. E aqui é sobre um disque denúncia. Não se sabe quem foi o denunciante que falou, era em tal lugar que eles recebiam propina. O que era essa propina? É que esse grupo de milícia, eles trabalhavam para fazer as articulações aí junto com o Tribunal de Contas, entre outras pautas aí, para aprovar os projetos que interessam a eles. E aí tinha uma espécie de um mensalão que os milicianos recebiam e pagavam ali também para os deputados, para poder fazer ali as articulações que eles bem entendiam. E aí querem vincular o Silas Malafaia. Mais uma vez, vamos aguardar o vídeo do Silas Malafaia. Mais uma vez, é como eu disse, é a boa e velha narrativa da esquerda que tem aí um condão, né? Ninguém aqui esquece do vídeo da O Globo falando, olha, o porteiro do prédio do Bolsonaro, era no mesmo condomínio. É o Rio de Janeiro, gente. Não, mas tava na mesma cidade, também é do Rio, então o Bolsonaro tem culpa. Olha, na mesma cidade, é no mesmo templo, olha, na mesma local de trabalho, na Lesp, né? Então, assim, não dá para acreditar muito mais nos discursos da esquerda, né? E é lógico, a gente vai ver aqui a defesa, tanto do Silas Malafaia que ele vai fazer, eu vou trazer para vocês aqui. Mas, assim, é o jornalismo sendo como ele é, né? Infelizmente. Outra matéria que eu trago para vocês aqui, matéria da Gazeta do Povo. Perspectiva de novas invasões do MST pode atrapalhar a aproximação de Lula com o agro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ensaia mais uma tentativa de aproximação com o agro, enquanto as invasões de terra e ações do movimento dos trabalhadores rurais sem terra geram mais empecilhos nessa relação. Falas do petista durante a campanha, como quando se referiu a integrantes do setor como fascistas, ainda reverberam e a falta de ações consistentes relacionadas ao agro faz com que a barreira cresça. Tem que ser muito sem vergonha para hoje alinhar com o Lula sendo do agro. Porque o Lula agride o agro, defende o MST, tá? Ou você acha que chamar o agro de fascista não é uma agressão? E vou até além, chega a ser crime, tá? Chega a ser crime. Você chamar alguém de fascista é crime. Então, assim, não dá para ter um discurso. O MST já soltou o verbo e falou que vai aumentar as invasões agora, como de fato estão. Tem uma proteção do governo Lula. Então, assim, não dá para colar que o Lula quer se aproximar do agro. E eu venho argumentando para vocês há tempos que a queda do Lula está iminente, está escancarada. Quer um exemplo? Olha só essa matéria da revista Oeste. Essa matéria foi cirúrgica, sabe? Repetiu tudo aquilo que eu venho falando nos últimos editoriais para vocês. Então, dá uma olhada aqui, a reportagem é do Silvio Navarro, para mim um jornalista que é ímpar hoje, tá? Dá uma olhada só o que ele falou sobre o desespero do governo Lula. Esta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu seu imenso ministério, convocou assessores e o marqueteiro da última campanha eleitoral para uma série de reuniões em busca de culpados pelo fiasco do seu governo. Uma sequência de pesquisas feitas por vários institutos registrou números desastrosos. A popularidade, que já não existia nas ruas nem nas redes sociais, agora desapareceu também das estatísticas. Lula não tem a menor ideia do que fazer até 2026. Não tem base real no Congresso para aprovar nada. Juntos, PT e seus satélites têm cerca de 100 votos na Câmara. No Senado, o cenário só é favorável a Lula se a pauta interessar também aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Do contrário, o petista perde, como aconteceu com o fim das saidinhas de presos da cadeia nesta semana. O governo tampouco tem dinheiro em caixa para gastar. Aliás, nem sequer tem obras em andamento para investir. Mês a mês, Lula dá sinais de que segue dependente do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e da engrenagem montada na Polícia Federal pelo ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, transferido para o STF em fevereiro. A saída que lhe resta é perseguir Jair Bolsonaro e a direita que despertou no país. Se o prazo de validade desse consórcio de poder for a opinião pública, não vai muito longe.
Nesta semana... Vamos lá, pessoal. Como eu demonstrei para vocês, e eu sempre venho falando nos editoriais aqui, a situação do Lula não está nada fácil. E aí, para terminar, o Lula ainda acredita, ainda tem na cabeça dele, que investir na polarização, nos ataques a Bolsonaro, vão resolver o problema. Olha só, matéria do UOL Notícias. Aliados pedem que Lula fale menos de Bolsonaro, mas ele não se aguenta. Em quase todos os discursos, Lula não cansa de lembrar o ex-presidente e dedicar a ele parte dos seus discursos nas mais diferentes situações. Pois é, a situação está cada vez mais tensa para o governo Lula. E aí, eu venho alertando desde o ano passado. Ia faltar dinheiro, não ia ter recursos e o Lula ia estar cada vez mais refém do próprio Supremo Tribunal Federal. E é o que o Silvio Navarro acabou de demonstrar para vocês. Tá certo? Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.